Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Que o dia de hoje seja melhor do que o dia de ontem e continuamente assim, sempre colhendo os bons frutos do dia da plantação do dia anterior. É assim que a gente recebe a bênção de Deus. A bênção de Deus acompanha isso. Você planta hoje, o que você plantar hoje, que nós plantamos hoje, nós colheremos amanhã. Então, quando nós plantamos o que é bom, nós colheremos o que é bom. Se nós plantarmos o que é mal, nós colheremos o que é mal. Isso é lei fixa do céu. Ninguém pode mudar essa lei. Ninguém. Não tem autoridade no mundo que possa mudar a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Você não planta, você não colhe. Se você planta o que é bom, você colhe o que é bom. Se você planta o que é mal, você vai colher o que é mal. E Deus é perfeitamente justo quando instituiu essa lei. Graças a Deus. E tem mais. As pessoas não precisam necessariamente conhecer a Deus para ter essa consciência. Porque Deus coloca essa consciência já nas crianças, nos recém-nascidos. Todos nascemos com uma consciência. A consciência do que é certo e a consciência do que é errado. Seja religiosa, seja não seja religiosa, seja da fé, seja não seja da fé, seja batizada com o Espírito Santo, não seja batizada com o Espírito Santo, todos nós colhemos inevitavelmente daquilo que nós plantamos. Então, muitas pessoas não entendem, por exemplo, o livro de Jó, a vida de Jó. Talvez você pergunte, e Jó? O que é que ele plantou de ruim para que ele colhesse a vida que levou durante um período terrível da sua vida? O que ele plantou? É isso que nós queremos tratar. Presta atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não mente, ela não engana, ela não ilude, ela não exagera, ela fala o que é de Deus. Aquilo que está escrito na Bíblia é de Deus e não vai falhar. Olha só o caso de Jó. E por que Jó não plantou nada de mal e colheu o que o diabo fez com ele durante um período da sua vida? Muito legal isso, né? Então, vamos ler o texto sagrado. Vamos ler aqui Jó, a partir do primeiro capítulo, primeiro versículo. Diz o texto seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, quer dizer, íntegro, reto em relação às coisas da vida, aos seus entes queridos, amigos, conhecidos. Ele era um homem íntegro, honesto, reto, temente a Deus, em relação a Deus. Ele era um homem temente, um homem, digamos assim, perfeito, porque temia ao Senhor. Então ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e desviava-se do mal. Ele tinha consciência do mal, mas ele se desviava do mal. Olha só o caráter de Jó. Bacana, né? É ou não é? Fala a verdade. Que homem íntegro, reto, temente a Deus.
Homem íntegro, reto ele era em relação aos outros demais homens, à humanidade. Temente a Deus era com relação a Deus, ao caráter dele. E desviava-se do mal, porque ele era um homem sábio. Ele sabia que se ele plantasse o que era mal, ele iria colher o que era mal. E se ele plantasse o que era bom, ele iria colher o que era bom. Então, o que aconteceu com ele? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Não havia homem mais rico do Oriente, mais sábio, mais temente a Deus, mais íntegro, mais reto, mais correto. E que, além de tudo isso, ele se desviava do mal. Então, você vê que Jó era o tipo de Jesus, perfeição. Era um tipo de Jesus. Um tipo de Abraão, por exemplo. Então, dá a ideia de como era a vida de Jó. E iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Tudo certo, tudo perfeito, não tem nada de errado nisso. Sucedia depois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, ele tinha um turno de banquetes, enviava Jó e os santificava. Ele enviava os seus filhos uns às casas dos outros, faziam banquetes, etc. Divertiam-se, comiam, bebiam. E o que ele fazia? Ele também santificava os seus filhos. Obviamente, ele orava pelos seus filhos. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, sacrifícios, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó dentro de si, na sua consciência: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então eu vou fazer sacrifícios em favor dos meus filhos. Assim fazia Jó continuamente. Quer dizer, Jó era um homem rico, riquíssimo, bem-sucedido. Por quê? Porque ele era um homem temente ao Senhor, porque ele era um homem íntegro, porque ele era um homem reto, porque ele era um homem que se desviava do mal. Então, todo esse caráter de Jó o fez o homem mais rico, mais próspero, mais feliz na face da terra. Do Oriente não tinha ninguém maior do que ele. Bom, entendido, né? Ele era abençoado, ele era mais rico, ele era o mais abençoado, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele não era rico porque roubava. Ele não era rico porque se aproveitava do pobre. Não. Ele não era rico, abençoado por Deus, porque ele era um homem um pouco diferente. Não, ele era íntegro, reto, temente a Deus e ainda se desviava do mal. Agora, a pergunta é, bispo, por que Deus permitiu que o diabo viesse afligi-lo? Se ele era um homem tão temente ao Senhor. Por quê? Por quê?
Porque aí, minha amiga e meu amigo, apesar de toda essa riqueza, grandeza, integridade, verdade, temor para com Deus, Jó, ele ainda assim se desviava do mal, não é isso? Por que que Deus permitiu que Satanás viesse sobre ele? Por quê? Porque apesar dele ser um homem temente a Deus, íntegro, reto, fugia do mal, ele não conhecia a Deus. Esse é o problema. Ele era temente a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Ele não era religioso, mas ele era um homem que temia a Deus. Tanto temia a Deus que ele era um homem reto, íntegro, e que se desviava do mal. Quer dizer, ele tinha uma consciência de verdade, verdadeiro. Tanto é que Deus falou para Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Quer dizer, Jó não conhecia a Deus, mas o servia. Não é legal isso? E diz mais Deus na cara de Satanás: ninguém há na terra, não é só no Oriente não, ninguém há na terra semelhante a Jó. Homem íntegro, reto, Deus repete, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó era uma pessoa plenamente abençoada, era uma pessoa rica, poderosa, mas ele tinha no seu caráter um homem temente a Deus, ainda que não conhecesse a Deus. Era servo de Deus. Por que ele era servo de Deus? Porque ele se desviava do mal. Ele tinha essa consciência de se desviar do mal. E só por ele se desviar do mal, ele deixava de servir ao mal, de servir ao diabo e servir a Deus. E por isso, Jó era um homem abençoado. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo. Mas ele não conhecia a Deus. Essa é a verdade. Apesar dos pesares, apesar de tudo, ele não conhecia a Deus. Então, quando Satanás veio entre os filhos de Deus e Deus perguntou de onde vens, ele falou de rodear a terra. Rodear a terra. O diabo anda rodeando a terra. O diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. O diabo, ele tem força, tem poder, mas tudo limitado. Ele não tem o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não tem todo o poder. Ele não tem toda a autoridade. Então, isso é o diabo. O diabo rodeava a terra para buscar aqueles, ou buscar destruir, matar, roubar e destruir, conforme Jesus fala lá em João, capítulo 10, versículo 10. Mas a Jó, ele não tocava. Ele não tocava em Jó. Ele conhecia Jó. Ele sabia quem era Jó. Mas não tocava em Jó. Por quê? Porque Jó era protegido de Deus. Jó era um protegido de Deus. Era um ungido de Deus. Era um homem de Deus. Sem mesmo ter tido conhecimento de Deus. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele não conhecia Jesus. O que ele conhecia de Deus foi o que os seus pais lhe contaram a respeito de Deus.
e mesmo tendo esse conhecimento de Deus que os seus pais lhe deram, ainda assim ele se comportava como íntegro, reto, temente a Deus, o Deus que ele não conhecia, e ainda se desviava do mal. E, para proteger os seus filhos, eles davam suas festas, e, obviamente, nas festas podiam beber um pouco mais e fazer bobagens, e falar bobagens. Então, Jó sacrificava pelos seus filhos. Quer dizer, o homem, Jó, era um homem perfeito. Perfeito. Mas Deus permitiu que o diabo viesse lhe tocar. E foi isso que aconteceu com Jesus. Era perfeito. Era perfeito. Mas ele teve que se sujeitar aos caprichos, ao egoísmo, à desgraça desse mundo, se sujeitar à autoridade de Satanás e ter que levar a cruz e morrer na cruz com todos os nossos pecados. Aí a pessoa pergunta assim, mas o bispo, vem cá, me diz uma coisa, não foi injustiça da parte de Deus deixar Jó na mão do diabo? Dá licença. Não foi injustiça não, Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. E hoje nós falamos de Jó e lemos sobre a vida de Jó e temos Jó como um referencial de homem abençoado por Deus, porque ele era íntegro, reto, temente ao Senhor e que fugia do mal. Aí a pergunta é, e nós, seres humanos, demais? Nós fugimos do mal? Somos íntegros? Somos retos? Somos tementes a Deus? Fugimos do mal? Então a pessoa diz assim, bispo, eu sou cheia do Espírito Santo, graças a Deus eu fui batizada com o Espírito Santo, eu sou nova criatura, graças a Deus, aleluia. Eu também. Porém, vamos lá, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Mesmo sendo assim, às vezes a gente faz bobagens, a gente é glutão, come mais do que deveria comer. É bobagemzinha. Ah, mas isso não é pecado, bicho. É pecado. Você está fazendo um mal ao seu corpo, a si próprio. Às vezes, a gente fala o que não deveria ter falado. E aí nós colhemos os frutos daquilo que nós falamos que não deveríamos ter falado. É ou não é? Quantos aborrecimentos, quantas faltas, quantas falhas eu cometi porque falei demais, porque digamos assim, não fugi do mal. Não fugi do mal. Eu enfrentei o mal e quis vencer o mal na base da força. Pronto, me dei mal. Então, eu colho hoje os frutos do que eu plantei ontem. Vou colher amanhã os frutos que eu plantar hoje. E você também. Todos nós. É o que está escrito. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se ele semear o que é bom, ele vai colher o que é bom. Se ele semear o que é mal, ele vai colher o que é mal. Ele vai colher aquilo que planta. Eu já colhi muitas coisas ruins de coisas, obviamente, ruins que eu plantei. Por quê? Eu sou íntegro, reto, temo ao Senhor, mas nem sempre eu fujo do mal, eu enfrento o mal, pensando que eu posso fazê-lo. Não. Então eu acabo errando, acabo falhando.
Todos nós somos assim. Por isso existe aquele grande conflito da carne com o espírito, da alma com o espírito, os sentimentos com o espírito, o coração com o espírito. Então, muitas pessoas dizem: bispo, eu não entendo Deus, poxa, eu estou na igreja, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu faço isso, eu faço... Só fala o que faz de bom, mas não fala do que plantou, do que semeou de mal. Não foge do mal, não tem fugido do mal. E guarda dentro de si mágoas, ressentimentos, e fala bobagens, e come demais às vezes o que não deveria comer. E aí vem colher os frutos maus, e aí depois diz: poxa, eu não entendo Deus, olha só, eu não faço nada de errado, olha só, como é que veio esse problema comigo? Entendeu, minha amiga, meu amigo? Olhe para a sua vida. Eu não estou aqui, por favor, não estou querendo ser juiz de ninguém, não. Eu estou apenas a ensinar aquilo que Deus me tem ensinado para você, para mim, para os meus filhos. Então, nós passamos para as pessoas o que Deus tem passado para nós. Mas se nós não obedecemos, nós vamos colher também os frutos da desobediência. Você quer ser uma pessoa abençoada? Por exemplo, apenas a título de exemplo, que é mais fácil entender. Por exemplo, você casou. Você casou com uma pessoa que não tinha o mesmo espírito que você. Não tinha a mesma fé que você. Não tinha a mesma fé, o mesmo temor a Deus que você tem. O que você queria? Você queria que esse casamento fosse perfeito? Abençoado como o de Jó? Não. Não. Porque você escolheu a pessoa errada. Você deveria ter escolhido uma pessoa que fosse da família de Deus, que tivesse o mesmo espírito que você tem. Mas você insistiu em atender os caprichos do seu coração. Ah, mas ele, poxa, é um saradão, olha só, bonito, é maravilhoso. Por fora o sujeito é uma bela viola, mas por dentro, bichado, cheio de coisas erradas, mau caráter. Então você casa com um elemento desse, o que é que você, que é de Deus, vai querer esperar? Que Deus venha abençoar o seu casamento? Ele já abençoou, ele abençoou o casamento, mas você não abençoou o seu casamento. Você se contrapôs, você tinha uma fé, mas você seguiu os instintos, as cobiças do seu coração. Você foi pelos olhos. Você foi pelos olhos. Você não escolheu de acordo com o seu espírito, com a sua consciência, um homem temente ao Senhor. Você escolheu um homem bonito para esnobar, para, obviamente, eu quero ter filhos bonitos, eu quero... E olha aí a sua vida, toda desconjuntada, toda estragada. E vice-versa, né? Você que era de Deus e tal, e casou com uma mulher que tampouco era de Deus. Não era de Deus. Você era, mas ela não era. E pronto, o que você vai querer esperar? Como é que vai conviver a carne e o espírito juntos? Não dá. Ou é carne ou é espírito. Não dá. Ou uma coisa ou outra. Ou é temente ao Senhor ou não é temente ao Senhor. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você está vendo como Jó ensina para a gente? Jó realmente foi um homem bendito, abençoado, tipo de Jesus, perfeito. Mas Deus o entregou, permitiu que ele fosse sacudido
que ele perdesse tudo, inclusive a própria saúde. Porque um dia, Deus já sabia que um dia Jó viria a conhecê-lo. Como ele disse lá no texto, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. É o que acontece com muitos religiosos, sentimentais, aqueles que nutrem dentro de si uma fé sentimento. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, quer dizer, agora eu te conheço. Enquanto você não conhecer a Deus, enquanto você não tiver uma experiência com Deus, não tiver uma experiência com o Espírito Santo, você não vai conhecer a Deus. Você não sabe quem é Deus. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas não vai conhecer mais Deus. Você pode ter todo o conhecimento teológico, mas se não tiver um conhecimento, se não tiver uma experiência com Deus, você não vai saber quem Ele é. Então, por conta disso, você vai semear o que não presta. Mas você tem consciência, mesmo não conhecendo a Deus, como foi o caso de Jó, que não tinha conhecimento de Deus, mas ele era um homem íntegro. Ele era reto, temente ao Senhor, ele era um homem temente a Deus. E tão temente que ele fugia do mal. Ele se acovardava do mal. Não vou enfrentar o mal. Eu vou fazer o que é bem, o que é bom. Então, quando a gente quer enfrentar o mal, a gente acaba se dando mal. Porque a gente quer lutar com a nossa própria força, com nossas... porque eu sou de Deus, tem que... Um dia, eu vou dizer para vocês uma coisa, e eu posso falar isso com vocês. Um dia, lá na abolição, o que aconteceu? Entrou um homem lá com uma faca e ele estava ameaçando as obreiras, ele estava se manifestando de forma indecorosa, não era hora de reunião, eu estava me arrumando, eu morava ali do lado da igreja, estava me arrumando, me aprontando para ir para a televisão, gravar programa, e eu fiquei sabendo que o homem estava lá cerceando ou querendo, se mostrando para as mulheres, se portando de forma indecorosa e ameaçando as mulheres com um objeto lá, uma faca, um punhal, sei lá, alguma coisa assim. Quando eu soube disso, o que eu fiz? Imediatamente eu fui lá na igreja. Eu fui enfrentar esse sujeito. Eu fui enfrentá-lo com as minhas forças. Eu fui enfrentá-lo revoltado. Como que esse indivíduo vai chegar e fazer isso com as obreiras, ameaçando as obreiras, querendo passar a mão nelas, e coisa dessa natureza, você pode entender. Quando eu cheguei lá, o homem veio me enfrentar. Quando o sujeito veio me enfrentar, um homem mais forte do que eu, muito mais forte, e eu magrinho, esquelético, e eu com raiva, no espírito, quer dizer, no espírito revoltado. O que você está fazendo aqui? Aí ele veio falando algumas coisas. O que eu fiz? Eu peguei, meti o pé na barriga. Eu meti o pé na barriga dele, mesmo ele armado. Quando eu fiz isso, ao apoiar o meu pé direito no chão, eu estava com um sapato, um mocassim é muito macio, e virou. Quando virou, quando eu apoiei no chão, eu quebrei o pé, quebrei na canela. Aí eu caí no chão, desmaiei, não vi mais nada, não sei mais o que aconteceu. Só sei dizer que depois eu acordei, e eu acordei ali em meio a dores,
e nós fomos levados para o hospital, e eu tive que esperar pronto-socorro, fiquei lá no pronto-socorro mais de 1 hora esperando ser atendido, ali o pronto-socorro do Meyer. E eu gemi. E quando eu fui atendido, eles foram colocar o pé no lugar. Meu pai, não posso nem pensar a dor insuportável, terrível. Eu tive fratura exposta e eles quiseram colocar, os médicos quiseram colocar o pé no lugar, porque senão eu iria ficar aleijado da perna. E eu sofri horrores, uma dor insuportável. Insuportável. Eu gemi. E depois me veio na cabeça, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Eu fui defender as obreiras, eu fui defender a tua igreja. E Deus me mostrou. Você quis enfrentar o mal usando o mal com a violência. O meu espírito não é para isso. Eu não te dei o meu espírito para você enfrentar o mal com o mal. Eu te dei o meu espírito para você enfrentar o mal com o bem. Quer dizer, eu, de Deus, cheio do Espírito Santo, tive esse problema. Grave, gravíssimo. Tanto que depois eu tive que ficar andando em cadeira de rodas durante várias semanas, meses. Mas eu enfrentei a minha situação e eu falei e confessei para o povo da igreja. Eu falei, olha pessoal, isso aqui não é culpa do homem não, é culpa minha, eu errei, eu falhei, eu não me desviei do mal, eu fui bater de frente com o mal. Enfim, e é isso que muita gente passa. Você está a sofrer, de repente, amiga e amigo, ou está sofrendo, não é porque você merece, não. É porque você plantou. Você semeou o que você está colhendo hoje. Essa é a realidade. E depois você vem colocar a culpa em Jesus. Poxa, eu sou da igreja, eu sou da fé, eu sou isso, eu sou aquilo. Caia na real, minha amiga. Jó era um homem que, além de íntegro, reto, temente ao Senhor, ele fugia do mal. Ele fugia do mal. E se você quer enfrentar o mal com as suas forças, ou pensando que você tem o Espírito Santo, você pode fazer isso? O Espírito Santo vem para nos guiar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é dar o troco, o mal pelo mal, é fazer o bem pelo mal. O mal vem e você faz o bem. É difícil isso? É dificílimo. Mas a gente só aprende apanhando. E eu tive que apanhar. Jó não apanhou. Jó apanhou durante parte da vida dele para que pudesse conhecer a Deus, para que pudesse passar para você, para mim, para nós, essa lição. Que nós queremos enfrentar o mundo, queremos enfrentar o mal, usando as nossas forças, mesmo sendo cristãos, batizados com o Espírito Santo. Você entendeu? Você está entendendo? Se você quer colher o que é bom, comece a plantar o que é bom a partir de agora. De agora. Não faça o que é mal. Não faça o que é mal, porque você vai colher o que é mal, porque Deus não vai evitar isso. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Jó teve a experiência de enfrentar o diabo, mas ele não foi contra Deus. Ele não foi contra ninguém. Ele se defendeu diante dos homens
dos amigos que vieram lhe acusar. Mas Jó não pecou em nada, ele foi certo. E Deus, então, mudou a vida de Jó. Ele quer mudar a sua vida, minha amiga, meu amigo. Mas você tem que aprender. Se você não aprender, você vai continuar a sofrer. E não tem oração que evite isso. Não adianta eu semear o que é mal hoje e depois orar, oh meu Deus, não deixa essa semente do mal nascer não. Aí já é tarde. Não dá mais. A oração não vai funcionar. Você vai colher. Eu vou colher. Qualquer um de nós vai colher. Porque o poder que Jó tinha, do pouco conhecimento que ele tinha de Deus, das informações que ele tinha de Deus, era uma boa consciência. Ele fugia do mal. Ele fugia do que era mal. Não bata de frente com o mal, que você vai perder. Enfrente o mal com o bem. Se a pessoa fez mal para você, ore por ela. Se a pessoa te ofendeu, ore por ela. É o perdão, por exemplo. Entendeu? Bem, talvez amanhã a gente fale mais sobre isso. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.